Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, como eu havia prometido no vídeo anterior, para quem não viu, eu resolvi usar esse canal aqui para falar sobre empreendedorismo, startups e tecnologia, tá? A Fenzu é uma startup de supply chain e a nossa ferramenta ela traz agilidade para o processo do comprador. Mas tirando um pouco do foco de venda de produtos, eu achei legal usar esse canal aqui também para trazer conteúdo para empreendedores, para intraempreendedores e outras pessoas interessadas em assuntos relacionados a esses temas, né? Então, o primeiro vídeo que eu resolvi trazer para vocês foi para falar sobre o Scrum, tá? O Scrum é uma metodologia que a gente usa para a gestão dos nossos projetos. Então, a Fenzu ela é toda desenvolvida, o sistema da Fenzu ele é todo desenvolvido através da metodologia Scrum. E a Teamsoft, que é a nossa fábrica de software, também usa o Scrum para desenvolver os seus projetos, tá? Trazendo de maneira conceitual, né? O Scrum é um framework usado para gestão, para desenvolvimento de produtos e projetos. E o Scrum ele tem 3 pilares, que é a transparência, a inspeção e a adaptação. A transparência, o que significa essa transparência, né? A transparência significa que todas as pessoas envolvidas no projeto, elas têm total ciência de cada etapa, tá? Então, no Scrum, jamais vai acontecer do gestor, por exemplo, chegar em você e falar assim, eu preciso que você me entregue tal coisa até tal data. E você meio que não sabe para que é aquilo que você está fazendo. Isso não acontece no Scrum. No Scrum, todos sabem exatamente em que lugar estão e onde querem chegar. A inspeção tem relação exatamente com isso também, né? No Scrum, constantemente a gente está inspecionando os processos e a evolução das entregas, né? Justamente para que a ideia dessa inspeção não é um caça às bruxas, né? Que às vezes pode parecer. O foco dessa inspeção é fazer com que o projeto não perca a agilidade, né? Que ele não perca a qualidade e a agilidade. E a adaptação é exatamente baseada nessa inspeção. Como a gente está sempre inspecionando esse projeto, esse produto, por vezes é comum você encontrar no meio do percurso coisas que você não esperava, cenários que você não esperava. Então, conforme vai passando o projeto, há cenários em que você tem que se adaptar, tá? A startup, ela faz todo sentido nesse cenário, né? Porque o empreendedor, normalmente, quando ele tem a ideia de um produto, né, ele imagina algo gigantesco, né? Mas a startup ela passa pelo MVP, e aí a gente vai falar de MVP e coisas relacionadas em outros vídeos. Mas o que eu quero dizer com isso, né? Que quando você entrega um MVP, muito provavelmente você vai encontrar ao longo do caminho que, na verdade, os seus clientes não querem exatamente aquilo que você pensou lá no início. Então, o seu produto, o seu projeto, ele vai se adaptando ao longo do percurso, tá? Então, são esses os pilares do Scrum, ok? Como é formado o time de Scrum, né? O Scrum ele é formado pelo PO, que é o dono do projeto, tá? O Scrum Master, que não é um gestor, ele é um facilitador, que é quem vai se relacionar com o PO e com a outra ponta, que é o time de desenvolvimento. Esse time de desenvolvimento, ele precisa ser multitarefas, ele precisa estar preparado ou ter
perfil de se adaptar ao que o projeto vai exigir ao longo do caminho. O Scrum ele é composto de algumas cerimônias, tá? E que cerimônias são essas? São as planning, que são as reuniões de planejamento, as dailies, que são as reuniões diárias, lembrando lá da inspeção, a review, que são as reuniões de revisão de sprint, tá? E as retrospectivas, que são as reuniões de feedback. Né? Aí falando um pouco sobre a estrutura do Scrum. O Scrum ele é formado pelo backlog. O que é o backlog? É uma lista onde tem todas as tarefas que vão ser desenvolvidas. Nesse backlog, essas tarefas elas são classificadas por ordem de prioridade, ou seja, as mais importantes são aquelas que serão as primeiras a ser desenvolvidas. As sprints, o que são sprints? São ciclos de desenvolvimento do Scrum, né? Como o Scrum ele tem essa facilidade de se adaptar, então as sprints são períodos curtos, normalmente elas duram de 2 a 4 semanas. Aqui na Fenzu e na Teamsoft a gente usa sprints de 2 semanas, tá? E as sprints backlogs, que são as tarefas, que são as entregas que precisam ser realizadas dentro da sprint, tá? Então, na sprint backlog também as tarefas elas são classificadas por ordem de prioridade. Aí eu vou falar um pouquinho sobre cada cerimônia, né? Começando pela planning, né? A planning ela tem o objetivo de negociar com os integrantes do time de Scrum as demandas que serão desenvolvidas nessa sprint. Normalmente, essa reunião ela dura de 1 a 2 horas. E o que a gente fala nessa reunião? O que é falado nessa reunião? O PO ele vai trazer todas as tarefas que precisam ser desenvolvidas, que precisam ser entregues dentro daquela sprint. E junto com o Scrum Master vai chegar a um consenso com o time de desenvolvimento, entendendo de acordo com a capacidade de entrega do time de desenvolvimento as tarefas que realmente serão atribuídas e que serão realizadas dentro daquela sprint, tá? E elas acontecem, obviamente, no início da sprint, ok? Aí a gente tem uma outra cerimônia, que são as dailies. As dailies são reuniões diárias, né? E qual é o objetivo dela? É exatamente o Scrum Master bater com o time de desenvolvimento e o PO também, o que falta para o sucesso da sprint, né? Entender o que falta para o sucesso da sprint. Lembrando que isso não é um status report, é apenas uma reunião para realmente entender o que falta para o sucesso da sprint. E como eu falei, o Scrum Master ele é um facilitador. Então ele vai entender com o time de desenvolvimento se daquelas tarefas que foram demandadas para eles há algum impedimento, e se houver algum impedimento, ajudar a tirar esse impedimento, e se não tiver como tirar aquele impedimento, estudar maneiras de adaptar as tarefas ou até mesmo devolver as tarefas para o backlog caso seja impossível de solucionar o problema ou impedimento a tempo. Então, normalmente, o Scrum Master ele vai fazer 3 perguntas para o time. O que você fez hoje, o que você vai fazer hoje, o que você fez ontem e se existe algum impedimento, ok? Revisão das sprints, né? Quem participa? Nesse caso vai participar também todo mundo, PO, time de desenvolvimento, Scrum Master e até mesmo, em alguns cenários, os outros stakeholders que podem ser interessados também no produto, no projeto, tá? Essa reunião, acabei não falando, mas a dele ela dura até 15 minutos, são reuniões rápidas e dinâmicas. Agora voltando aqui para a revisão de sprint, que é a review, não há um tempo determinado não há um tempo estimado para a duração, mas eu acho legal que seja um tempo determinado antes, para não ficar uma reunião muito grande
e atrapalha um pouco a produtividade do time, né? E a intenção dessa reunião é exatamente essa, né? É o time de desenvolvimento mostrar as entregas, mostrar todas as tarefas feitas, todas as tarefas realizadas na sprint. Então ela vai acontecer lá no finalzinho da sprint, ok? E a reunião de retrospectiva. Essa reunião ela é importante, que é uma reunião de aprendizado, tá? O objetivo dela é realizar o feedback daquele período, daquela sprint. Então ela acontece também no final da sprint. E o Scrum Master ele vai entender junto com o time, com o PO, o que deu errado e o que deu certo. Para dar continuidade ao que deu certo e adaptar ou remover tudo aquilo que deu errado. Normalmente essa reunião dura 1 hora e, como eu falei, ela é realizada no final da sprint. Tá? Basicamente é essa a estrutura do Scrum. Realmente é um framework simples e eu aconselho vocês que estão pensando em montar uma startup ou que já tem uma startup e estão desenvolvendo um produto, que usem e estudem mais sobre a metodologia para, quem sabe, estar aplicando ela no dia a dia de vocês. Beleza? Espero que tenham gostado desse conteúdo. Se gostou, vou dar continuidade a esses conteúdos, talvez falar um pouco mais de Scrum, mas também trazer outros temas. Então peço para que vocês assinem o canal, se inscrevam no canal e também ativem as notificações. Valeu, galera, obrigado.